E agora a gente vai falar um pouquinho, introduzir para vocês aqui, mostrei que tem artigos estudando, tá, as características policiais envolvidas com diversas vertentes da saúde, principalmente nutrição, e a gente está focando em hidratação. Mas a gente tem que entender, gente, que existe uma diferença entre hidratação e desidratação. Parece coisa simples, tá? Mas não é uma coisa assim que, Felipe, é só isso. Nunca vai ser, tá? Então, a água constitui cerca de 50 a 60% da massa corporal de adultos. A gente não está falando de músculo. Se a gente for falar de músculo, a água vai compor até 70% da massa muscular esquelética, vamos colocar assim. A gente está falando de massa corporal total. Se o corpo, 60% água, tá? Por que eu estou falando de massa corporal total? Que a gente vai falar de volume plasmático na frente, volume de sangue, volume sanguíneo, transporte de nutrientes, beleza? O que corresponde a aproximadamente 42 litros em um indivíduo de 70 quilos. Não é pouca coisa, gente. A gente carrega água para todo lado. E aí, mais uma vez, tem gente com 60, 70 quilos tomando 1,5 litro de água por dia, 1 litro por dia, e não sabe por que que não está rendendo, não sabe por que que está sonolento, não sabe por que o raciocínio não está tão assertivo, tão conclusivo, tá? Não sabe por que a concentração está ruim, não sabe por que o sono está ruim. Tudo isso é característica de desidratação, são sintomas. E quanto mais severa essa desidratação vai ficando, mais esses sintomas vão ficando aflorados, tá? Sendo o gradiente osmótico existente entre os meios intra e extracelular. Então a gente tem duas células e as duas células têm um espaço entre elas. Elas não ficam lá, não tem atrito e não tem como ficar solto ali no vácuo. É água, gente. Tá? Então, água transporta coisa para todo lado. Meio intracelular e extracelular também. E a grande responsável pela troca entre esses compartimentos, que é a respiração celular, bomba de sódio e potássio. A gente vai ver o vídeo mais na frente, tá? Mas pra vocês entenderem que a água é essencial. Durante o exercício de longa duração, apenas 25% da energia produzida pelo metabolismo é utilizada pelo movimento. E aproximadamente 75% é liberado sob forma de calor. Então, toda atividade física que vocês estão fazendo, 75% da energia despendida, das calorias gastas, vocês estão trocando temperatura. É para ter homeostase de temperatura no corpo. Você está gastando energia literalmente. Você está pagando em forma de energia, em forma de caloria, a troca de calor para o seu corpo não sobreaquecer. E aí a gente está falando de hipertermia, de troca de suor, água mais uma vez, tá? É dependente de água. A sua troca de temperatura, na verdade, a sua homeostase de temperatura é dependente de água, o que pode resultar em elevação da temperatura corporal, tá? Diante disso, nosso organismo aumenta a produção de suor no intuito de resfriar o corpo através da evaporação. Só para confirmar o que a gente estava falando aqui antes, podendo causar a perda de grandes volumes de água e eletrólitos. E aí, se a gente mudar de clima, de altitude, essa percepção muda. E a percepção sobre a hidratação muda. E aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente, uns slides lá na frente, o que que isso tem de consequência. Considerando, são os primeiros slides, gente, são um pouquinho mais densos, mas é porque vocês vão ter eles de consulta, tá? Então, teve alguma dúvida, vem para cá. Considerando que a sede controla a ingestão de líquidos, então, vamos lá. A gente estava falando aqui, vamos voltar um aqui, que hoje a gente está falando de hidratação, não tem pressa. A gente estava falando que 75% da energia que você gasta é despendida, é gasta, tá? Com troca de calor, para manter o homeostase de temperatura. E aí a gente está falando agora, a gente vem para a sede. Então, considerando que a sede controla a ingestão de líquidos, então vamos lá. O que que seria considerar? Por que eu coloquei considerando? Porque normalmente, se a gente for falar em população em geral, a maioria das pessoas vai beber água quando tem sede. Ou, vamos botar 99% da população mundial relaciona sede à água e água à sede. Se você fala a palavra água, a pessoa vai falar alguma hora a palavra sede. E sede, a pessoa vai falar na hora a palavra água. Tá? Então tem essa correlação muito forte das duas palavras, duas nomenclaturas, e que existem vários mecanismos neurais e hormonais que evoluíram para assegurar o mecanismo da sede e, consequentemente, o consumo de água. Então a sede, pessoal, às vezes pode enganar a gente. Vocês vão ver lá na frente como. Contudo, existe a sugestão. Então, assim, tem alguns trabalhos mostrando para a gente o quê? Que a sede é um termômetro bom para reidratação ou para hidratação. E tem outros trabalhos mostrando que não. O que que eu vou mostrar para vocês? Que depende. Depende de quê? Do ambiente, da intensidade do exercício, da situação que aquela pessoa chegou, qual foi o ponto zero que aquela pessoa chegou. Ela está hiperidratada? Então, a gente pode até pensar na sede, dependendo da duração dessa atividade aí que a gente vai fazer. Tá? Ela chegou eu hidratada ou desidratada? Vamos pensar em outra estratégia. A gente vai conversar lá na frente, tá? Então, alguns artigos, alguns trabalhos, alguns autores têm a sugestão de que a ingestão de líquidos deve ser programada. Que aí é onde eu bato o que eu concordo também. É melhor a gente ter uma situação controlada e depois
evitar alguns problemas e ser muito mais fácil de sanar uma pane, por exemplo, de desidratação, porque o nível de desidratação foi menor, do que esperar uma sede e esperar, talvez, na sorte, repor essa água que você está precisando, tá? Então, eu sou a favor também dessa reposição de líquidos programada, ocorrendo em momentos fixos, não necessariamente fixos, contanto que a gente estipule ali um período para essa reposição de água. O que, de acordo com cada situação, pode evitar que os indivíduos comecem atividades físicas hipoidratados e minimize a redução de massa corporal, tá? Durante o exercício, que é basicamente perder peso. Lembra que quem estava comigo na aula passada, quem não estava, a gente vai ver de novo agora, pesar antes e depois do exercício, tá, gente? Então, pesou antes e depois do exercício, essa diferença é basicamente perda de líquido. E a gente tem que repor isso daí. Vou mostrar para vocês como. Devido à necessidade da manutenção do estado de hidratação, torna-se necessária a sua avaliação antes. Então, lembra que eu falei? A gente precisa saber do ponto zero. Como é que a gente começou? Qual o estado desse indivíduo? Qual o estado dessa mulher, desse cara, desse homem, desse homem mais jovem, desse homem mais velho? A gente tem características diferentes. Qual que é o estado que ele chegou? Sem beber água? Bebendo água? Tá? Então, durante e depois dos exercícios físicos, torna-se necessária a avaliação, principalmente quando realizados exercícios de longa duração em condições climáticas desfavoráveis à termorregulação. Quais são essas condições climáticas desfavoráveis à termorregulação? Se a gente pensar no ambiente da Amazônia, por exemplo, que é um clima temperado, que é muito úmido do lado de fora, é mais difícil você perceber a troca de suor, que você está suando muito, porque a roupa cola e tudo mais. É muito mais fácil você perceber, por exemplo, Cavalcante está aí para não deixar mentir na caatinga. É muito mais fácil você perceber na caatinga o seu suor. Você percebe que você está muito suado, que você está perdendo muito líquido naquele momento. Essa percepção, se você imagina você está dependendo da sede nesse momento e você não sentiu sede, só que você está perdendo líquido a rodo. Então, assim, se você pega um cara que é treinado no curso de Caatinga, lá do BEP, por exemplo, e ele está acostumado a passar sede, a sede é o pior termômetro que tem para ele, cara. Os caras ficam 2 dias sem beber água sem problema. E aí? Isso pode ser fatal para ele no terceiro, quarto, quinto dia. E ele não estava sentindo sede. Ele vai vir sentir sede quando a desidratação já está no nível muito alto. Por quê? Porque ele tem um nível de resistência maior. Ele teve um treinamento para ter uma adaptação a isso para quando fosse necessário passar sede. Mas não quer dizer que ele tem que passar toda hora. Quando for possível repor, vamos repor, né? Então, praticantes de atividades físicas e principalmente os atletas necessitam de métodos práticos, precisos e seguros para avaliar o estado de hidratação em situações de campo. No entanto, esses métodos variam de acordo com as limitações metodológicas, circunstâncias para avaliação, facilidade para acessar as amostras, custo financeiro para aplicação e capacidade para detectar pequenas modificações no estado de hidratação. Vai depender do ambiente, vai depender dos recursos que você tem naquele momento. Então, por exemplo, um cara na Amazônia pesa antes e depois sem farda. Um cara na Caatinga pesa antes e depois sem farda. A gente tem um ponto em comum aí. Então, tem alguns fatores que a gente consegue mapear e usar um ponto em comum na atividade policial em si. Falando de operacional, a gente consegue fazer isso. Pesa antes e depois da atividade, principalmente sem fardamento, tá? Por quê? Roupa absorve suor, pesa mais. Absorve líquido. Caiu uma garoa, roupa absorve também, tá? Coturno às vezes também absorve, dependendo do material que for feito. Então você tem um material tecido que absorve água, por mais que seja tecido anfíbio ali, ou o que seja. Mas ele vai absorver um pouco de peso, tá? Então, sem farda antes e depois, você consegue ter uma ideia da diferença de peso. Essa diferença de peso você tem que repor de qualquer jeito. Se você já está no operacional, sem dúvidas. Se você está se preparando para o operacional, já começa a treinar agora, tá? Porque aí a gente tem uma reposição assim. Deixa eu falar na frente de novo, mas eu consigo adiantar para vocês aqui que essa reposição, vamos colocar, quem está se preparando pré e pós-treino, pesou antes do treino e depois, eu estava com 70, agora eu estou com 69, você vai repor 1 litro de água. Só que você tem um tempo para repor esse litro de água com eficiência. Para quê? Para a gente ter toda essa cascata hormonal e de nutrientes sendo transportada do jeito que a gente precisa. Então, nas 4 horas subsequentes pós-treino, a gente precisa repor o que foi perdido no treino, tá? Felipe, se eu perdi 3, 4 quilos num curso tal, ou fui para uma missão, uma incursão tal, e perdi 4 quilos. Você tem que beber, eu vou ter que beber os 4 litros de água logo depois? Aí que entra o nutricionista. Se não for possível a gente repor o sódio, potássio e magnésio que tem na água ali, com a quantidade de água que você precisa, a gente entra com suplemento. Faz um repositor, compra um Gatorade, tá? Entra com cápsula de sal, manda manipular alguma coisa, o que for necessário, a gente vai estar encaixando nesse momento.